Bom, então vamos ao preparo aqui do nosso pão branco tradicional. Aqui eu tenho 1 kg de farinha branca. E agora eu vou colocar o restante dos ingredientes aqui pra vocês verem a quantidade certinha, tá? Então, para 1 kg de farinha branca, eu vou utilizar... Nem tirei a medida aqui, ó. 2 colheres de sopa de açúcar refinado. Uma colher de sopa de sal. Dez gramas de fermento para pão. Dez gramas de melhorador, não sei se dá pra ver, olha. Melhorador de farinha. Ah, mas eu não tenho melhorador. Gente, hoje melhorador é muito fácil encontrar. Ele tem em qualquer supermercado, inclusive tem até uma certa marca aí que vende uma medidinha certinha para 1 kg de farinha. Chama Pão Certo, se não me engano. Caso você não queira colocar melhorador, olha, eu já fiz esse pão muitas vezes sem melhorador. Por que que eu coloco melhorador? Porque eu vou vender ele e eu preciso que esse pão tenha uma durabilidade maior. Então, o melhorador vai fazer com que a farinha, com que o pão fique mais fofinho e para que ele dure mais tempo, muito mais tempo, fofinho desse jeito. Do jeitinho que você fez no dia que você fez. Então, como eu disse, não quer colocar melhorador? Não precisa. A única coisa que vai acontecer é que o seu pão vai durar um pouquinho menos. Um ovo batido, por que batido? Porque se você não colocar o ovo batido, ele vai ficar aqueles pedacinhos de gema ali na tua massa, que não vai ficar legal. Então, um ovo batido. Copo americano, todo mundo conhece o copo modelo americano, que a gente compra facinho aqui por 60 centavos aqui no Brasil. E você vai medir desse copo americano 1 copo cheio de óleo de soja. Se quiser usar outro tipo de óleo, tudo bem. Eu uso óleo de soja. E dessa mesma medida de copo americano, 2,5 copos de água morna. Se na sua cidade estiver muito quente, não precisa ser água morna, pode ser água em temperatura ambiente. Por que que eu tô usando água morna? Aqui tá calor, porém, eu preciso que essa massa cresça rápido. Por isso que eu tô colocando água morna. Ah, e outra coisa também, o melhorador também ajuda a sua massa a crescer, desenvolver bem mais rápido. Então, a partir do momento que eu conheci o melhorador, eu não deixei mais de usar, tá? Vou misturar aqui tudo, fazer tipo de uma farofinha, antes de colocar a água, para que todos os ingredientes se misturem à farinha. E mão na massa, gente, não adianta querer fazer pão com colher, porque não dá certo, você tem que colocar a mão na massa. Se tem batedeira, ótimo. Se não tem batedeira, não pode também ter preguiça. Ó, feito uma farofinha, você viu que todos os ingredientes já estão incorporados à farinha. Então, vamos colocar a água. Eu já tenho separado aqui 2,5 copos. Pode colocar tudo. Uhum. Como essa medida é certinha para 1 kg de farinha, você pode colocar toda a água. A única coisa que pode acontecer para que você tenha que usar talvez um pouco mais de água é a qualidade da farinha que você estiver usando.
Pode ser que a farinha que você use precise de um pouquinho mais de água. Às vezes, quando eu faço pão integral, como a farinha do pão integral, a farinha integral ela é um pouco mais seca, é necessário colocar um pouquinho mais de água, mas não é muito não, não chega a dar 3 copos, já que a medida são 2,5 copos. Gente, agora o segredo para o teu pão ficar fofinho. O que que deixa teu pão fofinho, além de todos esses ingredientes? É a ativação do glúten da farinha. É o glúten que faz o teu pão ficar macio e crescer bastante também, ficar fofinho. Não sei se vocês já viram alguma vez alguma receita de biscoito que as pessoas falam não sovem para não ativar o glúten. Por quê? Porque eles querem que o biscoito fique sequinho. Então, se você ativar o glúten da farinha num biscoito, ele vai ficar fofo, vai ficar macio, não vai ficar crocante. No caso do pão é o contrário, você precisa ativar o glúten. Se você não ativar o glúten, teu pão vai ficar duro. Esses dias eu dei essa receita para um primo meu e ele fez. E ele falou que o pão dava para jogar na cabeça de um e matar. E é a mesma receita que eu uso para vender pão. Você imagina se eu vou fazer um pão duro. Então, sova essa massa. Eu tenho cilindro e eu passo esse pão no cilindro depois. Então, não há necessidade de sovar tanto na mão. Mas se você não tem cilindro, sova pelo menos uns 10 minutos. Para que esse glúten fique bem ativado e deixe teu pão bem fofinho. Deixa eu tirar aqui a bacia. Então, ó, gente, como eu disse, eu tenho cilindro, eu vou passar no cilindro depois, então eu não vou sovar muito, tá? Mas porque eu tenho um probleminha aqui no pulso e eu não posso fazer muito esforço, que fica doendo depois. A massa já tá pronta. Olha como fica uma massa bem fofinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui mais de perto. Olha, uma massa bem fofinha. E agora eu vou colocar essa massa num pote com tampa. Se você não tem pote com tampa, coloca um plástico em cima, cobre com pano e deixa ela crescer. Não precisa ser muito, pode ficar reservada por uns 30 minutos só, já tá bom. Aí, depois que ela crescer, que ela ficar esse tempinho aqui descansando, para que termine a ativação do glúten, eu volto para passar ele no cilindro e colocar na forma, mostrar para vocês, ok? Olha, gente, a massa acabou ficando mais de meia hora. Ó como cresceu, dá pra ver? Dá pra ver? Não sei se dá pra ver, mas dá pra ver, eu acho. Acabou ficando mais de meia hora, porque eu acabei fazendo outra massa também. Olha, essa aqui é a branca. Deixa eu puxar pro ladinho aqui. E essa aqui é a integral. Por que que a integral tá maior? Porque aqui tem 2 receitas. Eu vou fazer 4 pães integrais e 2 brancos tradicional. Por isso que a integral tá bem maior. Então, agora eu vou dividir essa massa. Tirar daqui. 1 quilo de farinha dá 2 pães grandes. Ou vários pequenos também. Eu já fiz com essa mesma massa, pãezinhos pequenos. Se não me engano, eu pesei com 80 gramas cada um. Fica uma delícia. Então, agora o que eu faço? Eu prefiro pesar, porque como eu disse, eu faço pra vender, então tem que ser o peso certinho. Eu tenho aqui, normalmente, quando eu faço bastante, eu peso 800 gramas pra cada um.
certinho 800 gramas. Como eu hoje tô fazendo só 2, só pra fazer o vídeo aqui, eu vou dividir exatamente no meio. Então, tenho 1.698 gramas, ou melhor, 1,698 kg. Eu vou dividir certinho no meio, dá 800 e... quase 850 gramas. Opa! Um 848, o outro ficou 849. Então, nossos 2 pães aqui já estão divididos. Eu vou passar eles no cilindro e vou colocar na forma. Gente, as formas untadas com óleo, unta bem, tá? Porque você não vai querer que teu pão grude, né? E agora vamos ao cilindro. Para você saber, ter uma ideia assim mais ou menos de quantas vezes passar no cilindro, eu passo em torno de 50 vezes. Mas aí você vai vendo a textura da tua massa. Ela tem que ficar bem lisinha, sem estar criando bolha, sem ficar enrugada. É assim que a tua massa tem que ficar. Parece meio assustador no começo, parece que tua massa não vai dar certo, porque ela fica toda enrugada. Mas vamos ver que daqui a pouquinho ela já fica lisinha. Se você não tem cilindro, faz na mão, mas aí você tem que sovar muito mais até que ela fique bem lisinha. Você pode abrir com um rolo também. Olha como ela já tá mudando o aspecto dela. Já não tá mais tão casca de laranja. Olha, a massa já tá lisinha. Já tá na hora de passar, de dobrar ela. Eu faço uma dobra primeiro. Passo de novo. E faço outra dobra. Prontinho. Agora é só colocar, é só montar o nosso pãozinho, enrolando assim, sempre esticando, enrolando, esticando, enrolando, esticando, enrolando. Olha que lindo. E agora, forma. Levar pra forma e deixar ele crescer até ficar bem grandão. Depois eu mostro pra vocês o tamanho que tem que ficar. Agora eu vou passar o outro pão no cilindro, colocar na forma também e deixar que os dois cresçam até eles dobrarem de volume.
Olha, gente, os dois pães aqui já estão cilindrados e colocados na forma. Vocês conseguem notar a diferença? É em torno de 10 minutos de diferença entre esse e esse que eu acabei de colocar na forma. Olha como esse já cresceu. Então daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o tamanho que eles vão ficar antes de colocar pra assar. Olha, gente, nossos pães estão crescidos já. Deixa eu mostrar pra vocês viradinho assim. Esses aqui atrás são os integrais. Primeiro que eu passei no cilindro, segundo, terceiro, quarto. Esse aqui foi o primeiro que eu passei no cilindro do branco. Olha a diferença do tamanho. E esse foi o segundo que eu passei no cilindro do branco. Nesse calor não tem como ficar do mesmo tamanho. Agora eu vou colocar eles pra assar. E depois que tiver assado, durante o tempo que ele vai assar, ele vai crescer mais um pouco lá no forno. Então, depois que tiver assado, eu mostro pra vocês. Se vocês quiserem passar a gema de ovo pra ficar com a casquinha brilhante, passa. Eu prefiro passar a manteiga depois que ele já tá assado, com um pincel. Depois de assado, passa a manteiga, ele vai ficar com a casquinha brilhante igual. É um pouco menos, lógico, do que o ovo. E ainda não fica, tem gente que não gosta daquele sabor que fica, fala que fica com cheiro de ovo, com gosto de ovo e tal. Caso você queira passar o ovo, você vai pegar uma gema, passa pela peneira para tirar aquela pelezinha. Depois que passa pela peneira, você coloca 3 ou 4 colheres de leite, mistura, mistura, mistura naquela gema e passa com o pincel antes do pão assar. Cuidado, porque o pão tá bem sensível, porque ele cresceu bastante. Se você passar o pincel meio forte, ele pode abaixar, tá? Se abaixar, já era. Então, eu passo a manteiga depois que ele já tá assado e eu mostro pra vocês depois como que eu faço. Vou colocar eles no forno agora. Vai ficar em média de 25 a 30 minutos cada fornada. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é assim, deixa o forno pré-aquecer pelo menos uns 10 minutos. Eu deixo o meu a 200 graus, meu forno é convencional, de casa, de fogão mesmo. Então, deixa o forno pré-aquecer pelo menos uns 10 minutos para a hora que você... Isso se teu pão estiver bem crescido. Se ele tiver, digamos assim, que eu fosse colocar para assar esses meus dois aqui que são integrais, esses dois que já estão mais ou menos crescidos. Se eu quero que eles cresçam mais, eu deixo eles dentro do forno, com o forno aquecendo, que eles vão terminar de crescer lá dentro. Se eles já estão do tamanho que eu quero, eu tenho que colocar já no forno bem quente, porque se eu colocar eles no forno frio, eles vão crescer mais ainda e vai ficar com uma casca solta em cima, não é isso que a gente quer. Então, pré-aquece o forno, deixa ele lá uns 10 minutos aquecendo a 200 graus, o forno tem que estar bem quente. Aí sim você coloca o pão lá dentro e deixa ele assar por mais ou menos uns 25 a 30 minutos. Depende do seu forno, é claro. Você que tem que ver quando o teu pão tá douradinho, por inteiro ele tá assado, tá? E você escolhe também, você tem que ver se você prefere ele mais douradinho ou mais branquinho. Depende então do seu gosto e do seu forno. Olha, gente, nossos pães ficaram prontos. Olha que lindos que eles ficaram. Olha. Douradinho por baixo. Por cima. Olha o brilho. Como não precisa colocar ovo para ele ficar com a casquinha brilhante, é só passar manteiga enquanto ele tá quentinho. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos para ajudar a divulgar o canal é novo. Tem muito que crescer ainda, mas com a sua ajuda, com certeza a gente chega lá. Beijo no coração e até o próximo vídeo.